Esse é o nosso evento de criminalização do ICMS declarado e não recolhido. O nosso convidado de hoje é o advogado Odel Antum. Odel, eu te agradeço imensamente em nome da nossa comissão de pesquisa, graduação e pós-graduação em Direito e Processo Penal, por ter topado o nosso convite de tratar desse tema tão polêmico. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, por favor. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Agradeço ao convite da Comissão de Graduação, Pós-Graduação em Pesquisa do OAB de São Paulo, em nome da Carolina Leme, que é minha amiga, e isso provavelmente é o que justifica o convite. E, assim, basicamente, o que acho que interessa, né, da minha apresentação é que eu sou advogado, sou criminalista, e eu atuei nesse caso. Então, já tô nessa briga aí desde 2018, então passei aí por todas as fases, para a fase pré-definição das turmas do STJ sobre o tema, e depois toda a briga para que isso chegasse no Supremo, e agora, com a decisão do Supremo do final do ano passado, a gente está esperando o acórdão. Eu represento um amicus curiae, né, ao Sindicato das Telecoms. É um caso que teve uma repercussão bastante grande, então tem amigos curiae de todos os setores da economia, tem pessoal do agronegócio, Federação de Comércio, indústria do país todo. Ainda teve uma série de tentativas de habilitação que acabaram sendo indeferidas, porque era impossível ter todo mundo lá. As procuradorias também se habilitaram, então você tinha a MIT, Curiae, Pro, Contribuinte, mas você também tinha uma série ali de MIT pelos colégios dos procuradores, o Profisco também se habilitou bastante no caso. O ministro Barroso, que foi o relator, tentou fazer um equilíbrio, mas o caso acabou gerando acabou tendo uma repercussão muito grande, porque ele influiu, a adesão da STJ influiu demais em todos os setores. E aí foi todo mundo para a STF para tentar participar um pouco da briga. E eu fui uma das pessoas que acabou sustentando pró-contribuinte, que estava habilitado pelo Sindicato das Telecoms. E, enfim, por isso que a gente está nessa luta aí, Carol. Mas, enfim, estou à disposição. Como você entender que é melhor conduzir aí, eu estou aqui para responder. Maravilha, obrigada. Odel, você falou um pouquinho do STJ, você podia explicar um pouquinho para a gente como que foi essa decisão do STJ, como que foi o caso que deu, então, esse recurso ao STJ, que então a gente chegou no STF com essa decisão, para que a gente consiga começar por uma base, explicando um pouquinho do processo? Claro, sem dúvida. Bom, apresentar um pouco o tema, né? Como é que é essa história da criminalização do não pagamento e da inadimplência do ICMS Pro? Desde que a Lei 8.137 está em vigor, existe um questionamento de que o artigo 2º, inciso 2, que é um crime omissivo formal, um crime de meramente deixar de recolher, poderia configurar uma inconstitucionalidade por criminalização da inadimplência. Então, já desde o início havia um questionamento que significava prisão por dívida. Acho que na década de 90 mesmo, tinha até uma decisão do Celso de Mello, monocrática, dizendo que o ordenamento proibia a prisão civil por dívida, mas não a prisão penal por dívida, enfim, permitindo uma criminalização da inadimplência. Houve sempre um questionamento sobre como o artigo 2º poderia conviver com a impossibilidade de se punir a inadimplência. Por conta desses questionamentos reiterados, acabou sendo praticamente sedimentado que nos tributos indiretos, como é o ICMS, você tem a possibilidade de aplicação do artigo 2º nos casos em que se assemelham à apropriação indébita. Por quê? Porque o ICMS, quando você paga o ICMS, você paga o teu ICMS que você deve, que a tua empresa deve, pela tua etapa daquela cadeia produtiva, mas em alguns casos, como é muito difícil para o fisco taxar todas as fases da cadeia produtiva, em alguns casos, a lei determina que as partes maiores dessa cadeia, ou o começo, por exemplo, a produção, quando você está falando, por exemplo, de uma grande plantação, ou quando você está falando de um consumidor, de um setor muito grande no consumidor final, antes do consumidor final, no momento da venda, quer dizer, quando você entende que naquela cadeia produtiva, ou o começo ou o final,
são mais fáceis de tributar porque são mais monopolizados, você acaba criando, o Estado acaba criando a possibilidade de você pagar o imposto, a determinação, a obrigação de você recolher o imposto como substituto tributário. Então, não é o teu ICMS que você está recolhendo o tributo que você reteve em nome de terceiro. Então, se sedimentou por muito tempo que o artigo 2º, inciso 2, ele se assemelhava, nesses casos de ICMS recolhido por substituição tributária e não do ICMS próprio, ele se assemelhava à figura da apropriação indébita. Essa interpretação ela é um pouco salvacionista, na verdade, porque o tipo ele não é um tipo construído com os moldes de apropriação indébita. Ele é um crime de deixar de recolher tributo. Mas, para se evitar aquele questionamento de que aquilo, na verdade, era punição de inadimplência, se sedimentou de que a ICMS, por substituição tributária, podemos punir. Muito bem. Havia, claro, uma série de divergências em todas as instâncias, e no STJ não era diferente. A quinta e a sexta turma, por vezes, permitiam a aplicação do artigo 2º para ICMS próprio, por vezes não. Daí acabou sendo eleito um caso que nem era esse, era um recurso especial que foi eleito como leading case na sessão, para que a quinta e a sexta turma acabassem resolvendo esse impasse e decidindo se podia ou não aplicar o artigo 2º, inciso 2, para ICMS próprio. Esse caso prescreveu, passou um tempo e entrou esse caso na fila e virou o leading case. Era um caso de uma pequena empresa de Santa Catarina, de um casal de empresários que devia um valor pequeno de ICMS. Eles tinham sido denunciados em Santa Catarina e o juiz não recebe a denúncia, ele rejeita a denúncia, justamente sob o fundamento de que é impossível a aplicação do artigo 2º, inciso 2, para ICMS próprio, e era um caso de ICMS próprio, não de ICMS por substituição tributária, por afronta ao princípio afronta a proibição de criminalização da dívida, né, de punição por dívida. O Ministério Público entrou recurso distrito no Tribunal de Santa Catarina, que tradicionalmente entendia que era possível, sim, esse tipo de criminalização, e o Tribunal de Santa Catarina reformou a decisão, determinando o prosseguimento da ação, e então a Defensoria Pública de Santa Catarina, de um pequeno casal de uma pequena empresa, não era uma grande corporação, tanto que era a Defensoria que estava representando. A Defensoria entrou com a HC no STJ tentando fazer valer a decisão de primeira instância, trancando a ação. E quando o STJ, então, resolve a questão, esse caso, né, como leading case, ele acaba proferindo um acórdão bastante denso. O acórdão, ele teve votos favoráveis e votos contrários. Acho que o voto contrário, que acabou sendo mais famoso, que ficou mais conhecido, é da professora Maria Tereza, da ministra Maria Tereza, e o voto condutor vencedor é do ministro Schietti. Então, a gente está falando aqui de dois ministros com bastante estofo para falar de processo penal, dois ministros que são muito reconhecidos, os dois são acadêmicos, são ministros que têm votos muito festejados, muito bem lançados. Tal. Então, realmente, quer dizer, isso mostra que havia uma grande divisão ali. Né? O voto do ministro Schietti, que é um ministro, enfim, brilhante, tudo mais, claro, algumas críticas aqui eu acabei tecendo no processo, em alguns nos lugares em que eu falei, alguns artigos e tal, mas é um ministro que eu admiro muito. Mas, de qualquer forma, qual foi a base do voto do ministro Schietti? O ministro Schietti, ele se embasou em duas questões para dizer que é possível, sim, a criminalização do não pagamento do ICMS próprio. Primeiro, ele tenta fugir da jurisprudência do Supremo que vinha se afirmando no sentido de que é impossível você ter crime tributário sem fraude. Tinha um agravo que estava pendente de julgamento ainda no STF, relatado pelo ministro Lewandowski, que ele afirmava isso. Então, ele começa o voto fugindo, tirando da apropriação indébita o elemento fraude. O que já é uma aproximação da aproximação, né? Porque o artigo 2º, inciso 2, ele não tem o nome em iuris de apropriação indébita tributária, ele tinha o apelido de apropriação indébita tributária, mas era um crime formal de deixar de recolher. Né? E ele fala, bom, o crime de apropriação indébita tributária não precisa de fraude. Só que, daí, qual é o problema? Né? Então, esse primeiro ponto que o ministro Schietti afirma, ele já esvazia por completo o conteúdo material de afronta ao bem jurídico da conduta para ela ser passível de criminalização.
E quando ele fala não precisa de fraude, ele não fala o que precisa ter. Então, bom, não precisa de fraude, mas qual elemento precisa ter? Qual a modalidade de ofensa ao bem jurídico que aquela conduta precisa ter para ela ser erigida à qualidade de crime, a ponto de resguardar um bem jurídico penal com uma modalidade de ofensa, um desvalor de ação relevante. E o que precisa ter? A apropriação indébita ela não é uma punição de inadimplência, ela não é uma criminalização de inadimplência. A apropriação indébita, artigo 168, tradicional, ela exige mais do que o não pagamento, ela exige uma inversão de posse, ela exige uma quebra de confiança. Tanto que a apropriação indébita ela surge nos ordenamentos jurídicos no mundo, na Europa, na França é o primeiro, com o nome de abuso de confiança. Né? E, de fato, ela representa uma quebra de confiança. Então, tem um desvalor de ação, não é só o não pagamento. Então, quando o ministro Schietti tira, e o STJ o acompanha, mas tira esse requisito da fraude, eles não colocam no lugar um outro requisito naquela conduta, para que aquela conduta seja, de fato, tenha, de fato, um desvalor de ação a justificar uma punição, uma movimentação do direito penal. Então, no meu modo de ver, esse foi o primeiro problema, quer dizer, que é um problema de tipicidade material, de você não ter uma afronta ao bem jurídico com uma modalidade de ação danosa o suficiente para o direito penal se mobilizar. E aí, o segundo ponto, que é o ponto que gerou a maior discussão entre os tributaristas, e nesse caso você sempre vê, né, tributaristas comentando, penalistas comentando, porque o voto do ministro Schietti ele vai muito para o lado tributário nesse ponto. Qual é? Ele diz que quando o artigo 2º, inciso 2, usa os dois verbos descontado ou cobrado, ele está se referindo a duas situações diferentes, e que o descontado ou cobrado poderia significar justamente a situação do ICMS próprio e do ICMS por substituição. Então, a construção que se faz na leitura desse tipo para tributos indiretos é justamente na ótica do voto vencedor do STJ, era que, em qualquer caso, seja um tributo descontado ou cobrado de substituto tributário ou ICMS próprio, o ônus financeiro é sempre do consumidor. Se o ônus, mesmo no ICMS próprio, é do consumidor, então, na verdade, aquele dinheiro que você empresário recebe para pagar o ICMS próprio quando você vende a sua mercadoria, aquele dinheiro ele não é teu, ele não deixa de ser do consumidor. Ele é do consumidor para pagar o fisco, ele só passou por você. O que é muito uma representação contábil. E é um pouco de criação, né, no meu modo de ver, sobre o que o descontado ou cobrado poderiam significar. É uma construção um pouco forçada. A gente que está acostumado, né, a lidar com o direito penal, a gente vê dezenas de verbos num tipo só, que é justamente para você tentar fechar, como você tem a obrigação da tipicidade formal, de você encaixar na chave fechadura, você tem, por exemplo, até mencionei lá no recurso, o crime de receptação qualificada. Na receptação qualificada, você tem ali, até aqui, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda. Quer dizer, você não vai achar uma explicação para cada, uma diferenciação entre cada, montar, remontar, desmontar. Quer dizer, não é só uma forma de você tentar trazer aquela norma abstrata a qualquer caso concreto que você, legislador, queira punir. Então, o descontado ou cobrado, no meu modo de ver, tinha muito mais a ver com isso do que com tentar pegar a situação do substituto tributário e do ICMS próprio. Então, de qualquer forma, seja por uma ótica de tipicidade formal, seja por uma ótica de tipicidade material, o voto foi muito atacado, foi muito questionado. E, enfim, gerou uma onda, uma avalanche de tentativas tentativas arrecadatórias com pressão de empresários Brasil afora. Então, foram criadas forças-tarefa com o Ministério Público, procuradorias, fisco estadual, local, mandando carta para empresário, falando, o senhor deve ICMS, a empresa que o senhor representa deve ICMS, agora, com a decisão do STJ, no habeas corpus número tal, não pagar ICMS é crime, então convoca o senhor a quitar o ICMS da sua empresa sob pena de começar um procedimento de persecução penal cabível. Isso não é modo de falar, assim, a gente tem carta juntada no processo que filiadas do sindicato que eu represento recebeu, porque são, claro, né,
grandes empresas, tem grandes discussões sobre se é essa alíquota, se é aquela, se a base de cálculo é essa ou aquela, se aplica nesse caso ou não aplica. Então, tem várias brigas com o fisco local para se decidir no judiciário. E aí, no fim das contas, com essa decisão do STJ, teve uma avalanche de determinações de, olha, agora a briga não é mais se você vai ter que provisionar isso, se você vai ter que pagar isso ou não, se a empresa vai pagar isso ou não. Agora a briga é na física. Agora, ou você paga aqui, ou eu vou atrás de você na pessoa física, você vai ser processado e indiciado criminalmente. Então, isso gerou, claro, um desequilíbrio, um desconforto, e gerou uma movimentação muito grande na tentativa de se modificar isso no STF. E aí, isso foi final de agosto de 2018, essa decisão do STJ, a Defensoria entrou recurso ordinário constitucional no Supremo, no final de 2018, nós nos habilitamos, tentamos nos habilitar no final de 2019, entre 2018 e 2019, estava no recesso, até a primeira decisão do ministro Barroso foi de indeferimento, que já tinha deferido a habilitação de um amicus, que era a Fiesp de São Paulo. Ele indeferiu e já estava pautando o julgamento para 12 de fevereiro de 2019. Então, ia voltar do recesso, a gente ia ter 10 dias para gravar dessa decisão, mas já ia ter o julgamento. Daí a gente entrou com um pedido de reconsideração para ser recebido como agravo, se não reconsiderasse, e pedimos para, enfim, dar o tratamento, aquele caso que ele merecia. E nessa decisão, o ministro Barroso, ele afeta o julgamento ao pleno do Supremo, ele identifica ali realmente uma importância, no caso, na repercussão que ele estava tendo. Então, afeta ao pleno, tira de mesa o julgamento, marca, inclusive, e aí foi muito interessante, ele marcou uma audiência pública, ele, ministro Barroso, para se esclarecer, para entender, como ele próprio declarou, ele queria entender exatamente quais eram os argumentos de todos os lados para poder formar o voto dele. Então, ele usou as instalações do Supremo para fazer uma audiência pública, convidando todas as partes, os amigos e tal, que estavam habilitados, e ali, enfim, cada um teve, eu tive 10 minutos para falar, tal, cada um teve um tempo ali para falar, e foi já, enfim, bastante profícuo. E depois disso, a gente teve no final, isso foi em março de 2019, aí um monte de gente apresentou memoriais, tentativa de habilitação e tudo mais, e chegou no final de 2019, em 2 ou 3 sessões seguidas, foram feitas foi pautado o caso e foi levado à votação, e aí por 7-3, o Supremo negou provimento ao recurso ordinário constitucional, mantendo a decisão do STJ, só que construindo um pouco em cima. E aí a gente critica o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes vem sendo causa de um deslocamento de um Estado de Direito para um Estado de jurisdição, tem legislado, mas, enfim, nesse caso, a tese aprovada, porque hoje em dia o Supremo está com esse tipo de padrão ali no pleno, então, além de dar ou não dar provimento ao recurso, no caso concreto, também aprova uma tese. E a tese aprovada nesse caso, proposta pelo ministro Barroso, é uma tese que melhora um pouco a situação do que estava no STJ, que coloca ali, cria alguns elementos típicos, que não tem no tipo, e não tinha na decisão do STJ, mas cria elementos para tentar segurar um pouco o afã acusador, mas permite, sim, a utilização da esfera penal, do artigo 2º, inciso 2, para cobrança de ICMS próprio sob a ameaça de criminalização de quem não o pagar. Então, a gente está com a decisão proferida no final de 2019, o acórdão ainda não temos acórdão, então a gente tem essa tese aprovada, é isso que a gente está comentando hoje em dia, eu até pedi uma pesquisa recente agora, tem mais de 20 decisões que a gente localizou, já Brasil afora, que usam essa tese aprovada no STJ, no TJ de São Paulo, TJ de Santa Catarina e outros, se referindo justamente à decisão do Supremo para orientar os julgamentos, mas não tem acórdão ainda. Quando tiver acórdão, a gente provavelmente vai embargar, enfim, outras partes devem embargar, mas a questão está longe de ser solucionada, mas já tem Sim. Enfim, não sei se me alonguei, mas assim, eu queria dar esse panorama inicial. Não, excelente panorama. Você mencionou que o voto, não só o voto do Barroso, mas o julgamento do STF melhorou um pouco a situação do que tinha sido julgado do STJ. O voto do Barroso, ele retoma a necessidade de fraude, certo? O voto do Barroso, ele coloca 2 elementos, quando ele aprova a tese
por maioria também, não foi unânime, mas aprovou por maioria. A tese inclui 2 elementos na história. A obrigação de contumácia e a presença de um dolo de apropriação. Como isso vai ser entendido na jurisprudência, eu ainda não sei. Eu ainda também não sei se a tese vai ficar aprovada assim, porque eu acho que em embargos de declaração dá para melhorar isso ainda. Mas do jeito que está, qual foi o mote ali da decisão, né? Assim como os advogados pró-contribuinte estavam ali levando argumentos, elementos e mostrando que isso estava virando uma sanha persecutória para cobrar imposto, também o fisco foi ao Supremo e levou uma série de casos que são, de fato, graves, sérios e tal, e que justificavam algum tipo de medida. Né? Então, uma série de empresas que, segundo o fisco e as procuradorias, partiram agora, né, de um tempo para cá, para uma política interna de declarar e não pagar, justamente para não sofrer faz sistematicamente, daí quebra uma empresa, vai para outra. No meu modo de ver, se não 100%, mas 98% dos casos que as procuradorias levaram ao Supremo para tentar ilustrar esse tipo de situação, são casos em que se aplicaria artigo 1º. Eu defendi dezenas de casos assim, em que você tem o fisco chamando aquilo de fraude estruturada, que aquele não pagamento, na verdade, é sistemático, e ainda denuncia não só por sonegação, mas por falsidade ideológica, uso de documento falso, alguns por estelionato. Eu tive cliente que pagou débito para ter extinção da punibilidade e foi denunciado por estelionato. Estelionato contra empresa jurídica, contra pessoa jurídica de direito público, fisco. Né? Quer dizer, então, assim, a gente nunca deixou de ter denúncias usando qualquer tipo penal, quaisquer tipos penais em concurso, para punir esse tipo de situação. Não precisa do artigo 2º, inciso 2, para punir esse tipo de situação. Mas o que levou o Supremo a decidir da forma como decidiu, no meu modo de ver, foi justamente esse trabalho feito pelas procuradorias, de mostrar que tem um empresário sério, que tem dificuldades econômicas e não paga, e aí tudo bem, mas tem o sujeito que vive, que faz o negócio dele girar com base na inadimplência. E falaram muito também, isso pegou bastante lá, e a gente vê pelos votos, um argumento da Procuradoria que é a questão de você atrapalhar a livre concorrência. Então, você tem um determinado setor econômico, uma empresa deve tributo, declara o tributo e não paga o tributo, e todas as concorrentes que pagam o tributo vão ter um prejuízo concorrencial naquele setor. Enfim, mas tem também várias coisas que não justificam o direito penal, né? Você tem execução fiscal, até o próprio STJ, na terceira sessão que vota questões tributárias, não é nossa, não permite que você faça desconsideração de personalidade jurídica se não tiver má fé. Né? Então, quer dizer, como é que você pode permitir crime se você não permite nem a desconsideração da personalidade jurídica nocível numa execução? Então, você tem um monte de mecanismo em execução fiscal para utilizar, que o Estado tem nas mãos para utilizar, que não tem nada a ver com o direito penal. Mas o fato é que a decisão do Supremo, então, ela foi muito... ela foi pragmática, ela tentou resolver esse tipo de situação. Então, quais foram os critérios? O que pensou ali o ministro Barroso ao propor a tese? Bom, então, para ser o sujeito que, né, não é o cara que tem dificuldade, é o sujeito que realmente se baseia nisso, então vamos colocar contumácia. Né? Coloca contumácia. O cara tem que fazer isso várias vezes. Se não for um devedor contumaz, não pratica o crime. Mas, então, assim, né, o STF cria um crime habitual, que não é habitual na construção dele, típica. O devedor não criou um crime habitual, e o Supremo vai falar, não, esse crime tem que ser habitual. Já é um problema. Mas o outro problema você não tem um critério unívoco no país sobre o que é contumácia. Um Estado pode determinar que é devedor contumaz uma empresa que não pagou 3 meses, ou pode entender que não pagou 8, ou que não pagou 3 anos, ou que pagou um mês sim, um mês não, durante 2 anos. Quer dizer, você não tem um critério que dá segurança jurídica, ainda mais, quando a gente está falando de crime, a gente está falando de uma lei de aplicação federal, numa matéria que é estadual, em que você pode ter uma série de entendimentos diferentes sobre o que é contumácia. E o outro critério que foi colocado é essa obrigação de dolo. Essa questão da obrigação de dolo de apropriação também é um problema. Né? Quer dizer, ajuda, né? Mas também é difícil, porque qual é o dolo de apropriação? Né? Eu já vi decisão do próprio ministro Schietti, agora recente, desse ano posterior, inclusive mencionando essa tese aprovada no Supremo, mas falando que o dolo de apropriação
assim, não ter dolo de apropriação é o sujeito que está com dificuldade financeira, é o sujeito que errou na preenchimento de alguma guia, de alguma coisa, mas não é o sujeito que tentou maximizar os seus lucros. Só que é muito difícil você, no caso a caso, é isso. O que a gente tem de vantagem nisso para mim, é uma questão mais processual. Eu não sei se também, enfim, se eu vou acabar avançando demais aqui na resposta, mas é a questão do ônus da prova. Eu acho que isso muda bastante com relação ao ônus da prova, porque aqui, historicamente, isso estou falando desde da lei de custeio da Previdência, 8.212, que previa o crime de apropriação, que não chamava assim, apropriação indébita previdenciária, ou 68A, antes era um crime também formal, assim como esse, que era um deixar de recolher, que era previsto na lei de custeio, era o artigo 95D, da lei de custeio, antes de 2001. E desde essa época, esses crimes formais de não pagamento, eles geram um tipo praticamente único de defesa para o contribuinte que se vê encrespado nele, que é qual? É dizer que não tinha como pagar, que é a tese de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, você tem praticamente os processos judiciais nesse tipo de caso como uma reprodução quase automática do que disse o fisco. Então, você pega representação fiscal para fins penais, ou mesmo em casos previdenciários ou tributários, né? Aí falando desse crime da lei de custeio, ou falando do artigo 2º que a gente está dizendo aqui. Você pega a representação fiscal para fins penais, você pega a autuação feita no administrativo, isso vai para o Ministério Público, que praticamente denuncia, se tem alguma dificuldade de autoria, instaura inquérito, alguns nem instauram inquérito, fazem denúncia genérica contra todos que estão no contrato social ou no estatuto, e você tem o fiscal arrolado como testemunha, que é só para dizer, eu fui lá e fiz esse auto, não fala nada. A materialidade, segundo quase todos os juízes afirmam, está representada nos próprios autos, no auto de administrativo, enfim, que impôs aquele crédito. E, na verdade, muitas vezes, você tem uma presunção tributária que não era para aplicar no crime, mas é quase automático. E você tinha a defesa, em quase todos os casos, dizendo o quê? Dizendo, olha, tudo bem, só que eu não tinha como pagar, isso aqui é contábil, esse valor aqui entrou contabilmente para mim, esse dinheiro não entrou no meu caixa. Então, é a defesa tentando pedir para fazer um laudo contábil para dizer que esse dinheiro não existiu fisicamente, tentando provar que faliu, tentando provar que estava devendo, não sei quantos protestos, que vendeu imóvel, que os sócios injetaram dinheiro na empresa, aquele quilo de documentos para tentar demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque se o crime é formal e se consuma com o só não deixar de recolher, você transfere o ônus probatório para a defesa, porque o tipo está resolvido. Se você entende que aquele tipo é constitucional, basta deixar de recolher que está resolvido. Se aquela conduta é dolosa, está resolvido. Aí o que eu dou? Eu quis não deixar, não foi sem querer, né? Que eu dormi 24 horas. Não, eu quis porque eu não conseguia, mas eu quis. Né? Então, é uma visão de um dolo muito simples, é o dolo só de não deixar. E aí, quando você coloca uma necessidade, como coloca o ministro Barroso, de dolo de apropriação, eu acho que aí há uma inversão do ônus da prova, porque se você tem na conduta um tipo, que a gente pode entender como de resultado cortado, por exemplo, né? Que é o tipo em que o elemento subjetivo é maior que o objetivo, você precisa realizar o tipo dolosamente, deixando de recolher dolosamente, mas com um dolo, com um fim específico, com um dolo extra tipicidade objetiva, que é o dolo de apropriação, de apropriação daquele valor, você tem que ter, no próprio inquérito policial, como elemento mínimo de justa causa para ação penal, algum indício da presença daquele dolo. Então, não basta você ter só aquele auto dizendo, olha, deixou de recolher, acabou, intima aí, denuncia o sujeito e pronto. Você precisa ter algo mais, você precisa ter naquelas peças informativas que vão conferir justa causa à ação penal, você precisa ter alguma análise da motivação daquilo. Bom, mas por que você não recolheu? Aconteceu alguma coisa com a empresa? Não aconteceu? E se você não tem esses elementos prévios, no meu modo de ver, a partir de uma aplicação dessa decisão do Supremo, se ficar já do jeito que está, nem que não melhore, com essa necessidade de haver um dolo de apropriação, você tem que ter pelo menos indícios desse dolo de apropriação. Se você não tiver indícios do dolo de apropriação, você não tem elementos suficientes para recebimento de uma denúncia sobre esse crime. Então, eu até, a gente escreveu, eu e meu sócio, um artigo sobre isso e tal. O que, Carol, na verdade, assim, às vezes é mais uma tentativa otimista de ver as coisas do que uma realidade que a gente esteja presenciando, porque
A gente viu algumas decisões positivas, sim, depois dessa decisão do Supremo, mencionando como necessidade a contumácia e tudo mais, mas a gente não viu ainda uma grande movimentação de vamos, então, produzir inquéritos policiais com grandes elementos antes de denunciar as pessoas. Isso, infelizmente, eu não vi acontecer ainda. Até aproveitando o seu gancho, eu vou fazer 2 perguntas para você dessa análise do voto do Barroso. A primeira delas é que você estava falando do direito penal ser a última ratio. Surgiu uma impressão, e aí queria saber se você concorda, que esse acórdão traz um pouco a intenção de arrecadação, que não é a função do direito penal. Então, se você puder fazer uma análise para a gente de como o Barroso fez essa... E também te ouvir um pouco, porque você trouxe 2 pontos muito importantes aqui. O Ministério Público... Existe um entendimento de que em crimes tributários poderia ser oferecida uma denúncia genérica contra diretores, quem estivesse no contrato social ou no estatuto. Isso já indicava, então, uma produção de prova não muito aprofundada sobre quem seria o responsável pelo cometimento do crime tributário. Me parece que isso é um pouco antagônico com o que a gente está dizendo do acórdão da STF, porque se já existia essa cultura do genérico, eu concordo contigo na história da inversão do ônus da prova. Então, me parece que vai dificultar ainda mais para o contribuinte, porque vai caber a ele demonstrar que ele não teve dolo. Ou seja, a gente não melhora muito o cenário que a gente já tinha antes. Me parece que a gente continua com o fim equivocado, ou seja, de arrecadação, que não é finalidade de direito penal, e piora no sentido de ônus da prova, de que agora, além de provar que você não tinha condição, você precisa demonstrar que não existe esse dolo, então, para o artigo 2º. Você puder falar sobre isso? Sim, obrigado. Assim, com relação à história da denúncia genérica, né? Isso, eu advogo há 20 anos, 21 anos, assim, isso sempre teve essa discussão, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Pode denúncia genérica, não pode denúncia genérica. Você faz uma pesquisa de jurisprudência, tem metade dizendo que pode, metade dizendo que não pode. Muito por conta da casuística. Quer dizer, você pega um caso, esse caso aqui era para ter, esse caso aqui não dava, né? Dava para tentar descobrir antes, então... No fim das contas, a gente tem, sim, muitas ações penais propostas com base exclusivamente em contrato social, denúncias genéricas, que não apontam qual foi o papel de cada um dos réus denunciados na execução daquela conduta, enfim, não coloca o papel de cada um na história, né? Narra como se a empresa tivesse sua vontade própria ali e fizesse. Isso, na verdade, no meu modo de ver, é reflexo de alguns problemas, né? Primeiro, de uma incapacidade de investigação, em muitos casos, incapacidade por falta de estrutura, por falta de pessoal, em muitos casos, porque já que não tem estrutura nem pessoal e também o tribunal deixa, então não precisa gastar energia com isso, então vão fazer, então às vezes é por falta de vontade. Mas, assim, se você olhar isso num todo, isso... mundialmente, né, você tem uma movimentação no sentido mundial nos últimos anos de criminalização, de possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, que é muito baseado nisso. É muito baseado na impossibilidade de o Estado conseguir controlar negócios, empresas, pessoas jurídicas, grandes corporações que sejam complexas, porque não conseguem entrar naquele universo, naquele meio, e identificar ali quem é que fez ou quem é que não fez. E aí você acaba tendo, né, hoje, uma transferência para as empresas, né, quase no mundo todo, com a obrigação de compliance, né, de tentar fazer com que as coisas sejam, que seja um programa de cumprimento de normas, para que as coisas sejam feitas de uma forma correta, e se não for, você, empresa, tiver só um sistema de compliance de perfumaria, né, para inglês ver, cosmético, como se usa na Espanha, né? Se o seu programa de cumprimento é cosmético, você tem um problema na pessoa jurídica. Então, você tem muitos países transferindo essa responsabilidade de identificação dos autores por meio da responsabilização da pessoa jurídica, né, hoje fundada numa autorresponsabilização, não mais na heteroresponsabilização, transferida para as empresas por conta justamente dessa impossibilidade, que em muitos casos é real. Agora, isso não é a nossa realidade aqui. A nossa realidade aqui você tem casos eu defendi dezenas de pessoas assim, você tem um sujeito lá, ainda daquela estrutura familiar de empresa, que tem o sujeito com 90%, patriarca da família, daí tem a esposa lá com 5%, às vezes um filho com 1%, que está recebendo aquele negócio do pai,
Aí você vê o sujeito recebendo uma denúncia de fatos que aconteceram com o cara era menor de idade, porque ele tinha 1% no contrato social. Quer dizer, então, você tem situações de todos os lados, e por isso é que você tem essa dificuldade também da jurisprudência se firmar para um lado ou para o outro. Então, essa coisa da denúncia genérica é uma constante. E aqui a gente, né, tem agora dois problemas, né? Porque a denúncia genérica ela é um problema de autoria, né? Ela é uma falta de identificação de autoria dentro da estrutura da empresa. E agora eu acho que além, né, eu sempre achei que você tem que identificar pelo menos minimamente qual foi o papel de cada um para você poder denunciar as pessoas. Né? Isso é o mínimo para conferir justa causa na ação penal. Para você responder a um processo, o Estado precisa ter produzido alguma prova pré-constituída num inquérito e ter descrito isso numa denúncia do que você fez, né? Não do que foi feito na empresa que você está, né? Ou o que você fez, né? Não o que foi feito. Né? E além disso, agora, se aplicar corretamente essa afirmação da tese do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de caso, além de uma identificação de autoria, você precisa ter uma identificação de elemento volitivo, uma identificação de dolo, de apropriação, dentro ainda de cada uma dessas pessoas que vão ser imputadas e tudo mais. Né? A outra pergunta era do... Na verdade, uma tem bem um gancho com a outra, nessa história de que, tudo bem, se você não consegue identificar muito bem a materialidade ou os indícios de autoria, me parece que não é o direito penal que deveria ser responsável por isso. Sim, a questão do raso. Exato, no caso do crime tributário, me parece que tem uma pressão no sentido de arrecadação. E aí eu acho que sim, eu acho que o STJ veio já com isso, quer dizer, ficou muito claro, né, que o objetivo do STJ era possibilitar, sim, o uso do direito penal na arrecadação de tributos. Né? Aí você tem as duas faces da mesma moeda, né? Muitas vezes a gente colhe o que a gente planta, né? Então, às vezes na defesa a gente vai lá e fica, né, que lindo que se pagar o tributo, está extinta a punibilidade e tudo mais, né? Isso é uma disfunção, né? A extinção do tributo a extinção da punibilidade com o pagamento do tributo, ela não deixa de ser uma disfunção. Isso só mostra que o caráter é arrecadatório. Você pressiona para que a pessoa pague. Em qualquer outro delito, quer dizer, em que o sujeito que sofreu o prejuízo não é o fisco, você tem uma possibilidade de redução de pena com arrependimento posterior, se você pagar e tal, mas você não tem uma extinção da punibilidade pelo pagamento. Né? Então, é difícil, a gente bate palma, né, muitas vezes, porque você vê resolvendo uma situação injusta de um cliente ali que não era para estar ali, bom, você pagar resolve, você fica satisfeito com isso no teu dia a dia, mas assim, se for olhar mesmo, esse tipo de disfunção é que gera esse tipo de decisão. Então, então se você pagar resolve, então vou te botar numa delegacia para ser ouvido, com o delegado ali te olhando, com risco de ser indiciado, com risco de ser processado, de um dia ser interrogado perante um juiz e tudo mais, para ver se você vai pagar ou não, para ver o tanto que você acredita na tua tese. Porque tem, né? Tem as duas coisas, né? Você tem sujeito que está lá discutindo com o fisco numa tese que não tem pé nem cabeça, que o Supremo já disse 10 mil vezes que não funciona, que não é assim, que o fisco tem razão, mas você também tem o fisco fazendo o oposto, né? Você tem várias vezes o sujeito com o Supremo STJ dizendo que tem que ser daquele jeito, e o fisco vai lá e autua de outro jeito, para arrecadar. Daí, nesse tipo de caso, é que a gente viu um problema muito grande. Por quê? Porque essa utilização do direito penal, não sendo como última ratio, mas como prima ratio, ou às vezes única ratio, para resolver o problema, isso gera uma disfunção muito grande. Porque o nosso sistema tributário ele é muito complexo, ele é muito intrincado, ele é dos mais complicados do mundo. Né? E você tem, então, uma série de discussões sobre cada forma de incidência de cada tributo, que são solucionadas muitas das vezes, ou quase todas as vezes, judicialmente. Né? Se você tem o princípio da inafastabilidade do judiciário, se você, como contribuinte, tem direito de questionar a forma de autuação, a forma de atuação do fisco ao te autuar perante os tribunais, você tem um equilíbrio entre fisco e contribuinte. Então, o fisco me autua assim, eu vou peticionar dizendo que isso não pode, daí depois eu vou recorrer, daí depois eu vou entrar com uma ação contra aquele crédito constituído, ou vou entrar com uma de segurança, você vai discutir isso no judiciário, até que um dia o STJ vai falar, tem razão A, tem razão B. Isso gera um equilíbrio no sistema. Se você começa a pressionar o empresário na física, o
sujeito, né, aqui não vou falar necessariamente de empresa pequena, mas o sujeito que ele é CEO de uma empresa, por exemplo, ele tem a obrigação perante os acionistas de pagar o menos imposto possível. Ele não está numa instituição de caridade para dar dinheiro para o Estado à toa. Né? Ele está lá tentando fazer a melhor análise para que pague o tributo correto, mas isso não existe. A zona cinzenta é gigantesca, não é preto ou branco. Né? Então, a zona cinzenta é enorme. Ele ali naquela zona cinzenta, ele tenta se municiar de pareceres de tributaristas, de pessoas que ele confia e tudo mais, para ver como é que ele vai pagar. E às vezes ele vai pagar de um jeito que o fisco fala que não é desse jeito, é de outro. E é natural que isso aconteça, é natural que tenha discussões no judiciário, e que o judiciário vá lá e indica de quem é a razão. O que não é natural, enquanto você está discutindo, vai uma das partes e fala, tá, se você começar a discutir comigo, antes disso eu já vou te prender. Ou eu vou te... porque prender é o de menos. Quer dizer, o crime é de menor potencial ofensivo. Assim, a questão é, você vai para a delegacia. Você, que é CEO hoje dessa empresa, você vai falar com o nome sujo, que você já foi processado criminalmente, e amanhã, se você quiser mudar de empresa, você não consegue mudar mais, porque você é ficha suja. Então, o sujeito que está preocupado em pagar menos para a empresa que ele representa, ele passa e fala, bom, que se dane, então eu vou pagar o máximo, vou pagar o quanto tiver que pagar, porque eu não vou responder na física sobre isso, é a empresa que pague. Isso acontece muito. A gente vê executivos que, né, tomaram decisões, acho que a gente tem que pagar a alíquota de 5. O fisco fala que é de 6, mas eu falo que é de 5. E vai lá e paga de 5. De repente ele sai da empresa. Passa um tempo, acaba o recurso administrativo, acaba tudo, falou, tá bom, estava errado, é 5. Daí o cara tem 10 processos criminais. E liga para a empresa, pelo amor de Deus, paga lá, porque se não pagar, você é processado criminalmente. Eu fiz isso porque era o melhor da empresa na época. Então, assim, você tem uma série de disfunções com essa utilização do direito penal que vai na física, né, que pega a pessoa, numa discussão que é para ser entre a empresa e o fisco. Eu acho que isso gera desde o STJ um desequilíbrio enorme. O voto do Barroso, ele sim, ele traz esse componente, até um dos argumentos que ele usa, ele traz um confronto, ali, uma comparação entre o que acontecia no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, você viu, e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que o estado de Santa Catarina arrecadava muito mais do que do Rio Grande do Sul, tinha uma taxa de inadimplência muito menor, porque, né, segundo a ótica do voto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina permitia a criminalização do não pagamento do ICMS próprio e o Tribunal do Rio Grande do Sul não. Então, quer dizer, visivelmente, não é uma coisa escamoteada ou camuflada, é uma coisa aberta no voto. Né? Olha, se a gente utilizar o artigo 2º, inciso 2, também para o ICMS próprio, assim como o Estado de Santa Catarina fez, outros estados vão se beneficiar com uma taxa de inadimplência menor. E, então, assim, é claro, assim, cristalino, não é que a gente está inferindo do voto. O voto afirma a utilização do direito penal como única, prima, exclusiva rácio para resolver um problema de inadimplência tributária. É um problema que não é de natureza penal. Essa história que você falou de prima rácio, inclusive, eu já tive a oportunidade de ver membros de Ministério Público Federal, dizendo que no caso de crime tributário, o direito penal poderia, sim, ser utilizado como primeira rácio, e eu, particularmente, discordo veementemente. Acho que direito penal é sempre última rácio, justamente pelo que você expôs. É um constrangimento gigante para quem é investigado. Para nós que somos criminalistas, ir a uma delegacia, conversar com o juiz, conversar com o Ministério Público é uma coisa. Para uma pessoa que nunca entrou numa delegacia, nunca passou por isso, não é um ônus legal, não é uma coisa tranquila, e eu mantenho que o direito penal não deveria ser para isso, mas que bom que você trouxe essa análise do voto do STF. Eu discordo também totalmente desse membro do Ministério Público que você viu e tal. Assim, isso não é assim, eu acho bom, eu acho ruim. Assim, o que você acha, quer dizer, não serve. Quer dizer, a gente está na base de uma Constituição que não permite isso. Né? Porque a gente tem um direito penal num Estado democrático, que pelo menos na Constituição está desenhado assim, e as bases do direito penal democrático estão em cláusulas pétreas. Então, assim, o princípio da última ratio é um princípio insto a um direito penal democrático. Então, ou você tem uma revolução a derrogar a Constituição de 88, ou você não cabe a você achar. Você tem que aplicar a lei. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é esse monte de gente achando coisas com base no que não está escrito. Né? Então, a própria discussão da presunção de inocência. Né? Quer dizer, eu acho que é muito recurso. Bom, você pode achar, mas está escrito lá, que até o trânsito julgado, então está escrito. Né? E o que é pior? É você mudar do jeito que você acha para ficar do jeito que você acha melhor, ou é pior você
acabar com a segurança jurídica, né? Então, essa coisa desse monte de gente achando um monte de coisa com base no que não tem, que é um dos grandes problemas atuais, né? Tentar resolver, isso aqui pragmaticamente é melhor. Bom, pragmaticamente é melhor, mas pragmaticamente é melhor você ter segurança jurídica, é melhor você ter um direito penal democrático, né? Que é afirmado assim desde o pós-guerra, e assim, é melhor que seja assim. Sem dúvida. Sem dúvida, nesse quesito eu faço minhas as palavras do Silva Santos. Acho que a gente às vezes vive uma sociedade muito de vítimas. Então, essa briga, por exemplo, da presunção de inocência, de que, mas não vai mais ter prova. Porque você nos coloca nunca no papel de quem é autor. Então, você tem esse tipo de posicionamento, até você precisar do direito penal do seu lado, e você vê que as garantias são garantias fundamentais, não à toa. Exato. Concordo. Você estava comentando que você já viu algumas decisões de STJ e etc., talvez de primeira instância, já se baseando nessa decisão do final de 2019 do RHC do STF. Eu queria ouvir um pouquinho de você, além da perspectiva de que quando sai o acordo, se tiver elementos, haverá embargo, qual a perspectiva disso na jurisprudência? Como você entende que isso vai se refletir no momento? Claro que é uma ideia, não estou te pedindo uma precisão nem nada, mas do que você tem visto, qual é a tendência? Olha, é assim, eu não vi ainda uma massa de decisões para um lado ou para o outro. Eu já vi decisões aqui de São Paulo, por exemplo, de câmaras criminais que são consideradas mais conservadoras, mais linha dura, mencionando a decisão para manter o que sempre falou. Então, sei lá, tem 3 meses, então 3 meses é contumaz, eu acho que é bastante, e é só se a pessoa estiver quebrando mesmo, e não tem elementos disso nos autos, então mantém a condenação. E você tem câmaras que tradicionalmente entendiam que o direito penal de uma forma mais liberal, mais democrática, que estão usando a decisão para reforçar o argumento no sentido de, tá vendo, não tem prova de dolo e tudo mais. Então, eu não vi ainda uma utilização sistemática, e eu não vi ainda uma grande modificação, porque como uma tese é aprovada e de uma forma meio aberta, está cada um meio que usando do jeito que quer para o que já falava antes. Eu não estou vendo uma grande movimentação de, olha, isso aqui mudou o nosso paradigma, agora a gente vai fazer a investigação desse jeito, agora a gente vai exigir esse tipo. Mas é claro que alguns juízes que já tinham essa tendência de não receber denúncias como essa, estão tendo mais força. Né? Então, eu acho que em tribunal não mudou tanto, mas em primeira instância, isso dá uma força para o juiz que não quer receber determinada ação, ou mesmo para... Agora, semana passada, a gente conseguiu ali convencer um delegado de polícia com base nessa tese e tudo mais, usando, e eu acho que fez uma diferença, acho que deu um peso, né? Mas eu acho que ainda é muito pequeno. Assim, melhorou do que estava no STJ. O próprio STJ está se balizando nisso. Eu já vi várias decisões da quinta e da sexta de vários ministros se referindo à obrigação de contumácia. Então, assim, o STJ ele que começou, né, essa situação, né, quando fez a unificação no HC 399 lá, mas acabou, claro, óbvio, quando veio o Supremo e colocou essas balizas, o STJ imediatamente colocou essas balizas nos seus votos. Né? Agora, eu acho que ainda está muito novo tudo, a gente não tem nem o acórdão. E eu acho que vai ter embargo sim, assim, praticamente certeza. Porque, assim, eu não sei o que vai vir escrito no acórdão, é difícil você falar de embargos, né, para tirar uma missão que você não sabe qual é. Mas, assim, já tem uma contradição que, para mim, é invencível se você não embargar. Qual é? É que apontou o Marco Aurélio no voto dele. Ele acho que é o único que vota ali para não aprovar a tese. Por que ele vota para não aprovar a tese? Ele fala, olha, desculpa, a gente está tratando aqui de um caso, de uma denúncia de um casal aqui, e eu lendo a denúncia, né, porque, no final de contas, eles estão julgando um RHC, não estão julgando uma tese, estão julgando pessoas. Eu não vejo nessa denúncia que tenta processar essas pessoas nenhuma afirmação de dolo de apropriação. Então, a gente está aprovando aqui uma tese que precisa do dolo de apropriação e a gente está negando o provimento ao recurso ordinário constitucional que tenta trancar uma denúncia que não fala de dolo de apropriação.
Então, como isso é possível? E, assim, no meu lado de ver, isso é uma contradição interna intransponível. Né? Então, assim, você precisa, para que essa tese, então, seja aprovada, você precisa ter como consequência o provimento do recurso extraordinário constitucional, porque aquela denúncia, ela não narra um dolo de apropriação. E a denúncia tem que falar do dolo de apropriação se ele passa a ser um elemento do tipo. O Supremo fala, coloca como elemento do tipo a arbitrariedade, na contumácia, é um dolo de apropriação. A denúncia tem que, pelo menos, descrever os elementos do tipo. A denúncia não descreve os elementos do tipo, eu falo, bom, tudo bem, mas eu vou negar provimento do recurso ordinário constitucional. Não, como assim? Né? E a questão do dolo de apropriação, eu acho que está muito aberta também. Né? E aí, já puxando para um acórdão, né, dentro da tua pergunta, um dos acórdãos que eu vi, até da própria palavra do ministro Schietti, mencionando essa necessidade do dolo de apropriação, coloca o dolo de apropriação, no meu modo de ver, também de uma forma equivocada. Porque, tem dolo de apropriação quem não fez sem querer e quem não está quebrando. Não é isso. Eu acho que também não pratica com dolo de apropriação o empresário que está discutindo uma tese. Porque o objetivo dele não é se apropriar, o objetivo dele é fazer com que a sua companhia pague o imposto devido corretamente. E aí, ainda não desenvolvi isso o suficiente, até pretendo, mas a gente pode até falar de atipicidade conglomante, porque se você tem uma permissão, se você entende que o ordenamento tributário te permite pagar imposto daquele jeito, você não pode ter praticado um crime de deixar de recolher tributo devido se o elemento devido, com a complementação daquele entendimento tributário que você quer fazer valer na esfera tributária, você não pode ter praticado aquele delito se não é indevido. Então você não tem tipicidade, inclusive, conglobante. Você tem a tipicidade penal, mas não tem a tipicidade legal para complementar aquilo. Então, assim, tem uma série de discussões ainda que eu acho que precisam ser solucionadas. Eu acho que essa aprovação de tese, né, que foi feita no Supremo, ela tem que ser melhorada. Né? Assim, claro, né, volto aqui, né, acho que não devia ter, acho que o certo era o recurso tem que ser provido para declarar, para revogar o acórdão do STJ, porque é impossível você punir o sujeito que não recolhe ICMS próprio, porque você afronta a determinação constitucional de não se punir alguém por dívida. Né? Então, ponto 1, para mim é esse. Agora, dentro do contexto que eu acho possível, que é o Supremo manter essa decisão do STJ, aprovando alguma tese, dando limites para isso, num exercício de jurisdição que eu acho que é acima do que deveria ser, mas, enfim, nessa condição, eu acho que, então, vamos criar mais elementos, porque o dolo de apropriação tem que ser um pouco mais bem esmiuçado. Né? É só uma questão subjetiva, ou vamos criar uma questão material mesmo? Né? Precisa ter a apropriação, né? Precisa ter um enriquecimento ilícito baseado naquilo. Né? Então, me apropriei mesmo. Então, vai ter que ter um laudo dizendo que não é contábil, que tinha lá o valor entrou e o valor está apropriado pelo empresário. Não é só uma intenção. Dá para melhorar? Isso dá para fazer a coisa. Agora, como é que melhoraria mesmo? Revoga o artigo 2º, que é mal feito para caramba, e faz um tipo de apropriação indireta tributária. Né? E resolve o problema. Sem dúvida. Não, e muito interessante você falar que a tese poderia ter sido feita apesar da decisão, porque no final das contas, então, a denúncia de fato deveria ter sido rejeitada, estava correta a primeira decisão. Então, e você conseguiria, inclusive, falar, olha, entendo que tem que ter isso, isso e isso, tem que ter esse dolo, tem que ter habitualidade, e ainda assim dá provimento, mas acho que então, para ter força, não sei muito bem, talvez denegar tenha sido a escolha. Espero que futuramente seja positivo o entendimento de que a gente não cria uma maior insegurança jurídica. Até pelo tempo, eu queria saber se você tem algum outro comentário, algum outro ponto de destaque. E convido também a quem está nos assistindo, inclusive agradeço ao Arthur pelo comentário carinhoso aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta para o Odel também, a gente está à disposição. Obrigado, Arthur. Obrigado, Carol. Acho que as suas perguntas esgotaram da melhor forma possível o tema. Até tem algumas discussões mais profundas, mas eu nem me sinto preparado para fazer. O voto do Schietti conseguiu causar um grande rebuliço entre os tributaristas, né? Sobre a questão do descontado ou cobrado. Então, você pode chamar um tributarista para falar sobre isso, ele vai ficar 1h30 explicando a história do descontado ou cobrado, como é que funciona essa história de você transferir o ônus financeiro e tal.
E aqui, eu acho que pesou muito no Supremo, a gente viu lá nas manifestações, foram as teses tributárias previamente sustentadas, inclusive, por advogados, né? Como eu falei da história da extinção da punibilidade pelo pagamento, né? A gente, às vezes, planta o que a gente colhe sem querer, e aqui aconteceu um pouco isso, né? Porque teve uma briga muito grande dos tributaristas para tentar tirar da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS justamente com esse argumento, falando que o dinheiro só passa aqui pela minha contabilidade, ele é do consumidor, isso aqui, o ônus financeiro é tudo do consumidor, então eu não posso pagar ICMS, não posso pagar PIS e COFINS sobre essa parte do ICMS que só está passando por aqui. E aí você abriu a porta para o Supremo falar, então esse dinheiro não é teu. Então, esse dinheiro não é teu e você não pagar, você está se apropriando dele. Isso esteve presente em quase todos os votos no Supremo, né, no nosso RHC. Tem discussão tributária enorme, também é aplicável a isso, mas essa discussão tributária está um pouco superada, no meu modo de ver, porque essa era uma discussão que valia muito quando a gente estava tratando do voto do STJ, porque o ministro Schettino ele tinha se aprofundado nessa questão, e aí trouxe uma série de discussões para isso. O Supremo ele sai um pouco desse arranca-rabo tributário e vai mais para um voto mais pragmático, de tentar forçar a arrecadação mesmo, mas ele sai um pouco dessa discussão. Agora, a discussão é mais essa questão da criação de elementos típicos de contumácia e dolo de apropriação do que a questão propriamente tributária que tinha no voto do STJ. E, enfim, estou à disposição para as perguntas que vierem, que o pessoal mandar, estou aqui para isso. A gente recebeu mais um comentário carinhoso do Arthur. Obrigado, Arthur. A gente precisa apoiar mais as mulheres mesmo, incentivar o Outubro Rosa. Concordo. E, Odel, pelo adiantar da hora, eu gostaria muito de te agradecer. Foi extremamente didático, extremamente esclarecedor. Vai ser um prazer ter você conosco aqui de novo, no futuro, para a gente voltar a essa discussão. Então, mais uma vez, em nome da OAB de São Paulo, da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa em Direito e Processo Penal da OAB, eu agradeço muito por ter topado esse convite para elucidar algumas questões para a gente aí desse julgamento da STF. Eu que te agradeço, Carol, foi um prazer, muito bom sempre te ver, ainda que seja telepresencialmente hoje em dia, e um prazer estar aqui, estar participando aqui na comissão da OAB, e eu queria, enfim, me deixar à disposição para quem quiser perguntar alguma coisa, estou aqui, se quiser mandar e-mail e tal, a gente está nessa briga aí já faz um tempo, então é um tema que me interessa muito, enfim, até fora de live, se quiser comentar o tema, se quiser falar a respeito, estou à disposição. É um prazer. Se você quiser, fica à vontade para colocar o seu contato aqui nos comentários, que isso vai direto. odel@antum.com.br. Quem quiser mandar algum e-mail para mandar pergunta, discutir alguma coisa, eu estou à disposição. O mais fácil impossível. Obrigada, Odel, mais uma vez. Espero que nos falemos novamente em breve. Com certeza, espero que sim. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau para todos.